boa noite. Veja no Brasil TV. Confronto entre polícia e traficantes fecha a Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio. Paralisa trens e deixa 3 mortos e feridos. A queda de um avião pequeno mata 5 pessoas no interior de São Paulo. Está chegando ao fim o prazo para os microempreendedores regularizarem as dívidas. E ainda, aprovada a licitação para a construção do primeiro túnel submarino do país entre Santos e Guarujá. Quinta-feira, dia 24 de outubro, agora no Brasil TV. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, caminho de quem chega ou sai da cidade e também de quem sai cedo para trabalhar ou estudar, ficou pelo menos 2 horas com pistas fechadas em mais uma manhã de medo e violência no Rio. Logo cedo, a Polícia Militar começou uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte, e os bandidos resistiram com muitos tiros. Os moradores das comunidades, passageiros e motoristas que passavam pela Brasil ficaram no meio do fogo cruzado. Pelo menos 6 pessoas foram baleadas e 3 delas não resistiram. Várias linhas de ônibus foram afetadas e 5 estações de trens ficaram fechadas. Esse vídeo mostra o desespero de trabalhadores que ficaram no meio do fogo cruzado dentro de um ônibus na Avenida Brasil por volta das 7h30 da manhã. Um tiro parece acertar a lataria. Os passageiros entram em pânico. Num outro ponto, um motorista de caminhão registra mais um tiroteio na altura da Cidade Alta. Aí, Cidade Alta, pegando fogo, mano. Sai, geral. Caramba. Durante o Bom Dia Rio, o Globocop registrou a ação dos criminosos num dos acessos à Cidade Alta. Era uma resposta à operação da PM contra o roubo de veículos e de cargas nas comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta. A operação da Polícia Militar acontecendo nesse momento aqui no Complexo de Israel. E ao longe a gente consegue ver barricada em chamas. Olha só, tem fumaça aqui nesse momento. É um carro, inclusive, olha só, é um carro em chamas, um carro incendiado. Esse vídeo mostra o tiroteio dentro da comunidade. Por causa da troca de tiros, a Avenida Brasil parou por mais de 2 horas. Com medo, motoristas e passageiros saíram dos veículos e se abrigaram na mureta central da Via Expressa. Um homem que estava dentro de um ônibus na Avenida Brasil foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido por passageiros. Uma passageira que estava no ônibus publicou um vídeo nas redes sociais. O moço estava na minha frente. Eu estava sentada atrás, com a cabeça encostada no banco dele. Graças a Deus, eu estou em casa, eu estou bem. Esse foi um dos ônibus atingidos pelos tiros disparados nesse confronto hoje de manhã. A gente vê aqui a bala que atravessou a lataria dos fundos aqui do coletivo. Segundo testemunhas, atravessou também 3 assentos. Foi um desespero só dentro do ônibus e um passageiro acabou sendo atingido por estilhaços. Quando chegou no chão do ônibus, ficou um por cima do outro. Aí esse garoto ficou com o braço no alto. Aí o tiro pegou no braço dele. O motorista do ônibus, que pediu para não ser identificado, disse que quando o passageiro foi ferido, houve gritaria. A gente estava descendo ali na altura de Parada de Lucas, em Cidade Alta, quando a gente deparou com um caveirão vindo na contramão e começou o tiro em cima do caveirão e veio acertar o carro, pegando o passageiro dentro do carro. Como é que você soube que tinha gente ferida? Na hora que eu parei o carro, que começou a gritaria dentro do carro, todo mundo no chão, o rapaz falou que tinha sido acertado. Aí a gente continuou parado ali até conseguir sair. O rapaz que ficou ferido saiu do hospital por volta de 9h40 da manhã. Assustado, ele não quis gravar a entrevista, mas mostrou o raio-x que mostra os estilhaços ainda nos braços dele. Um disparo também atingiu a cabeça desse motorista de caminhão que passava num dos acessos à linha vermelha. Motoristas que passavam o socorreram. Outro homem de 27 anos foi baleado nas nádegas. Segundo a polícia, ele foi atingido em confronto com a polícia. Ele está internado sob custódia e preso em flagrante. 6 pessoas no total tinham sido atingidas por disparos durante a manhã de caos. 3 dos 6 baleados foram levados para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Um deles, um passageiro de um ônibus atingido por um tiro na cabeça que não resistiu ao ferimento. Os outros 3 baleados foram levados para o Hospital Municipal Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. Um deles, motorista de aplicativo, infelizmente chegou sem vida.
Uma segunda vítima, um motorista de caminhão que passava no local, deu entrada em estado gravíssimo, foi encaminhado para a cirurgia, mas também faleceu. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. E a Polícia Federal, em ação conjunta com a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social, fez hoje uma operação contra uma organização criminosa que agia nos estados do Piauí e Maranhão, especializada na prática de fraudes previdenciárias. A operação da Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Caxias e Pedreiras. A Justiça Federal no estado do Piauí também expediu 3 mandados de prisão temporária. Uma pessoa foi presa e 2 estão sendo procuradas. O alvo dessa operação foi um grupo criminoso que fraudava documentos para conseguir prova de vida e, com isso, fazer saques de contas do INSS em instituições bancárias. Para isso, eles contavam com o apoio de idosos falsários que iam até as agências bancárias para fazer esse saque. Segundo as investigações da Polícia Federal, esse grupo criminoso chegou a fraudar 314 benefícios previdenciários. Desses, 108 resultaram em saques nas agências bancárias e deram aí um prejuízo de 10 milhões de reais. Segundo as investigações, se os outros benefícios tivessem sido sacados, o prejuízo seria de mais 44 milhões de reais. Nessa operação, a Polícia Federal teve o apoio da Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social. Essas pessoas podem ser indiciadas pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e estelionato. De Caxias, Raimundo Lima, para o Brasil TV. No Mato Grosso, a operação foi da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, que usava uma distribuidora de gás para lavagem de dinheiro no norte do estado. A operação batizada Codinome Fantasma é resultado de investigações que começaram em fevereiro deste ano para combater ações de traficantes na região de Sinop. 250 policiais e até um helicóptero foram usados para cumprir os 143 mandados da Justiça contra um grupo envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas em Sinop. São 63 mandados de prisão, 65 de busca, 14 ordens para bloqueio de contas bancárias e uma suspensão de atividades de uma empresa. Os policiais cumpriram mandados também em outras 4 cidades do estado: Sorriso, Colíder e São José do Rio Claro, além da capital, Cuiabá. Só aqui em Sinop foram mais de 40 presos. Segundo a polícia, para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, os criminosos usavam uma distribuidora de gás e água mineral em Sinop. O dinheiro era repassado para contas bancárias de diversas pessoas, a maioria mulheres ligadas a um dos alvos da operação. Depois, o dinheiro era transferido para a distribuidora, que repassava de volta à organização criminosa. Agora, a Polícia Civil vai contabilizar o valor de todo o material apreendido aqui em Sinop e as investigações continuam. Renzo Nogueira, de Sinop, Mato Grosso, para o Brasil TV. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados numa investigação que apura corrupção e venda de sentenças, incluindo o presidente do tribunal. A movimentação da Polícia Federal começou cedo na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Com malotes, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no órgão da mais alta corte do Poder Judiciário de MS. Houve um entra-e-sai de agentes que apreenderam um cofre de um dos gabinetes. Os policiais também levaram discos rígidos de computadores de outros servidores. A Operação Última Ratio tem como alvo 5 desembargadores do TJ que foram afastados pelo prazo de 180 dias de suas funções. As investigações apuram corrupção e venda de sentenças. Entre os afastados está o presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins. Além dele, a decisão determina o afastamento de Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Sonsini Pimentel e Marco José de Brito Rodrigues. Em nota, a vice-presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul disse que a decisão do STJ está sendo regularmente cumprida, sem prejuízo aos serviços judiciais. Ainda segundo a nota, com o afastamento do presidente, quem assume a administração é o vice, o desembargador Dorival Renato Pavan. Também foram afastados o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Osmar Domingues Jerônimo, e seu sobrinho, também servidor do TJMS, Danilo Moya Jerônimo.
Os afastamentos foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir, com apoio da Receita Federal, mandados de busca e apreensão contra outros servidores públicos, 9 advogados, além de empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema. Entre os advogados alvos de busca estão filhos de desembargadores, como Rodrigo Pimentel, que é filho do desembargador e presidente eleito do TJ para o biênio 2025-2026, Sideni Pimentel. As ordens são cumpridas em Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá. Os 5 magistrados terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas. Entre os crimes investigados estão lavagem de dinheiro, extorsão, falsificação, organização criminosa. A operação é fruto de 3 anos de investigação da Polícia Federal e foi batizada de Ultima Ratio, um princípio do direito em que a justiça é o último recurso do poder público para parar a criminalidade. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas que foram baleadas naquele ataque covarde em Novo Hamburgo permanecem internadas. A 6ª vítima, o policial militar Rodrigo Voltz, de 31 anos, morreu hoje no início da tarde. O atirador matou outras 3 pessoas e foi encontrado morto dentro de casa. Foi enterrado hoje o soldado Everton Kirch Jr., uma das vítimas do atirador aqui de Novo Hamburgo. O atirador foi morto pela polícia. Ele é Edson Cripa, de 45 anos. Foram 9 horas de cerco policial nesta casa onde ele morava com a família. Tudo começou ainda na noite de terça-feira, quando o pai deste homem, Eugênio Cripa, acionou a polícia militar aqui do Rio Grande do Sul, denunciando maus tratos e também cárcere privado. Os PMs já foram recebidos a tiros pelo atirador. Ele deixou 3 pessoas mortas, o pai de 74 anos, o irmão dele de 49 anos e também este soldado da Brigada Militar. Outras 6 pessoas ficaram feridas e o atirador foi morto durante um confronto com a polícia. Hoje o dia ainda é de bastante movimentação aqui nesta rua. Curiosos passam pelo local para ver justamente essa cena do crime. O homem tinha transtornos mentais e ainda assim tinha 4 armas dentro de casa, todas elas legalizadas. Os agentes apuram agora como ele conseguiu o registro de atirador desportivo. O Exército informou que Edson apresentou todos os documentos que eram exigidos pela legislação. Para o Brasil TV, Carolina Guaidas. A Aeronáutica investiga o acidente com um avião bimotor de pequeno porte no interior de São Paulo. Os 5 ocupantes morreram. Os trabalhos de resgate, de perícia, continuam agora à tarde, mesmo com esse tempo fechado, com a chuva. Aqui nessa região da cidade de Santa Branca, limite com o município de Paraibuna, onde houve a queda dessa aeronave de pequeno porte ontem durante uma tempestade. Essa região fica a cerca de 100 quilômetros da capital. Neste momento, eu estou nesse ponto onde foi montada uma base para as equipes de resgate, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, também policiais militares. Tem carros funerários dando suporte para o resgate de corpos, além também das equipes da Aeronáutica, do CENIPA, que estão trabalhando nessa perícia. Em relação às vítimas, 5 pessoas que estavam a bordo morreram, todas trabalhavam numa mesma empresa de aeromedicina chamada Abaeté, que fica em Salvador, na Bahia. Essa aeronave ontem decolou por volta das 4h51 da tarde da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Faria um pouso para abastecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois seguiria a viagem, então, para Salvador, na Bahia. Em relação aos nomes divulgados até o momento dessas 5 vítimas, sendo o piloto Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, o copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39 anos, a médica Silvia Rauch Barreto, de 31 anos, o enfermeiro Erison Silva da Conceição Cerqueira, a idade ainda não foi divulgada, e do mecânico Joseilton Borges, de 53 anos. Eles estavam a bordo, então, dessa aeronave que acabou caindo aqui no interior de São Paulo ontem durante essa tempestade. O local onde está sendo feito o trabalho de perícia, os trabalhos de resgate, foi isolado, tanto que a gente não pode passar aqui desse ponto onde nós estamos, porque as equipes estão trabalhando lá no local. As causas desse acidente estão sendo apuradas. Moradores aqui da região disseram que ouviram os barulhos, a explosão na hora que houve a queda dessa aeronave, chegaram a correr para o local, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. Todos os ocupantes dessa aeronave
acabaram morrendo depois que essa aeronave caiu, claro, e acabou causando aí todo esse fogo, essa explosão lá no local. A Abaeté Aviação declarou que está acolhendo as famílias das vítimas e oferecendo todo o suporte necessário e que trabalha junto às autoridades. A Justiça determinou a retirada de um muro de troncos de coqueiro construído na praia de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Desde maio do ano passado, comerciantes, pescadores e frequentadores da praia reclamam da construção que dificulta o acesso ao pontal de Maracaípe, principalmente na maré alta. Essa contenção foi construída com autorização por um dos donos do terreno, que fica à beira-mar. A Mônica Silveira tem os detalhes dessa nova determinação. Olá! Essa confusão começou em 2022, quando o proprietário do terreno conseguiu com a Agência Estadual de Meio Ambiente autorização para cercar a área. Ele usou troncos de coqueiro e também sacos cheios de areia. Os comerciantes reclamaram imediatamente. O caso foi parar na Justiça. No meio deste ano, o IBAMA divulgou um relatório mostrando diversos problemas gerados para o meio ambiente por causa da contenção. O dono do terreno conseguiu um liminar para manter o muro de pé. E esta semana, a Justiça derrubou a liminar. Determinou a demolição imediata do muro. Disse que todo o material que restar da construção tem que ser imediatamente também retirado daqui. E caso isso não seja feito, para cada dia o proprietário tem que pagar uma multa de R$10 mil. 2 dias depois da decisão, tudo continua como antes. Priscila. Quase 2 milhões de pequenos empreendedores de todo o país correm o risco de serem excluídos do Simples por causa de dívidas. O prazo para regularizar a situação é de 30 dias. Quem não pagar perde o direito à simplificação dos impostos, sistema responsável por trazer pequenos empreendedores para a formalidade. São quase 2 milhões de empresas notificadas. A maior parte, MEIs, os microempreendedores individuais e mais de 750 mil microempresas e empresas de pequeno porte. Segundo a Receita, juntos, eles somam mais de 26 bilhões de reais em dívidas. Os avisos estão disponíveis no portal do Simples Nacional. Para acessar, é preciso entrar nessa área da Caixa Postal do Simples Nacional e MEI. Quem recebeu a cobrança terá 30 dias para regularizar a situação. O pagamento da dívida poderá ser feito à vista ou parcelado. Quem não sanar as pendências pode ser excluído do Simples Nacional a partir de janeiro. O Simples Nacional é um sistema criado para simplificar o pagamento de impostos para empresas pequenas com renda bruta anual de até 4,5 milhões de reais. Segundo o Sebrae, são 18 milhões em todo o país e elas representam 95% de todos os negócios brasileiros. É o caso do Sávio. Há 6 anos, ele tem uma agência de marketing digital com 15 funcionários em Brasília. Optou pelo Simples Nacional e diz que o modelo facilita a gestão da empresa. Para quem tem Simples, você, de acordo com o seu faturamento, você recebe, né, a sua guia, pagou, está tudo certo. Então é muito mais fácil do que empresas que têm impostos diferentes para categorias de contratos diferentes. Mas com essa facilidade, o que explica a inadimplência? Para o presidente do Sebrae, além das dificuldades financeiras, uma das causas pode ser a falta de experiência. Ele afirma que mais do que o dobro das empresas com débitos foram criadas este ano. São pessoas que se formalizam, passam a entrar no mundo que a gente chama de estarem legalizadas e, ao mesmo tempo, têm total desconhecimento do fluxo das suas responsabilidades. E para quem está endividado, a recomendação é, se possível, buscar uma solução o quanto antes, para não correr o risco de voltar para a informalidade. As empresas que desejarem contestar a cobrança devem protocolar a defesa no site da Receita Federal. A seguir, o Planetário de Brasília recebe uma réplica do primeiro satélite 100% brasiliense. É daqui a pouquinho.
Brasil TV de volta com a informação do governo de São Paulo, que sancionou o projeto de lei que autoriza a contratação de parceria público-privada para construção, operação e manutenção do túnel Santos Guarujá. Assim que a obra for concluída, o prazo é de 4 anos, a expectativa é que a travessia seja realizada em menos de 5 minutos. Atualmente, 21 mil veículos, entre carros, motos e bicicletas, fazem essa travessia diariamente. Durante os 4 anos de execução da obra, cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados na região. É a expectativa do governo do estado. Quais são os próximos passos agora? Na segunda-feira que vem, o governo estadual vai apresentar um novo traçado do túnel aos moradores do bairro do Macuco, em Santos, região que deve ser atingida para essa execução da obra. Uma desapropriação na região ali será feita do bairro do Macuco e os moradores pleiteiam uma desapropriação, uma indenização com um valor de mercado. O governo do estado aguarda também a aprovação da licença ambiental e espera enviar até dezembro toda a documentação necessária para a obra ao Tribunal de Contas do Estado. O edital da parceria público-privada, da PPP, deve ser publicado no primeiro semestre do ano que vem e no segundo semestre de 2025 será realizado o leilão, que vai escolher a empresa que vai participar da execução da obra. Você vai conhecer agora o Alpha Crux, o primeiro nanosatélite 100% brasiliense que foi desenvolvido por pesquisadores da UNB e enviado para o espaço em 2022. O objetivo do equipamento era coletar dados sobre desmatamento e queimadas. Ele se desintegrou em abril desse ano, mas a réplica em tamanho real do Alpha Crux vai ficar disponível numa amostra no Planetário de Brasília a partir de hoje. Uma imensidão chamada espaço, onde a gente não tem ideia de coisas diferentes que se tem por lá. Planetas, estrelas, satélites, milhares de satélites. E acredite, um desses satélites saiu aqui do Distrito Federal. Essa aqui é só uma réplica do Alpha Crux, um satélite 100% brasiliense e feito por alunos e professores do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. E olha, o primeiro do Brasil a ser financiado por uma fundação de apoio à pesquisa. Essa tecnologia espacial tão importante, muitas vezes fica a cargo das agências internacionais. Então a gente, com esse projeto, conseguimos colocar que a Fundação de Apoio à Pesquisa, orgulhosamente, fomentou 100% desse trabalho e eu acho que vai ser uma inspiração muito grande para que outros institutos e outras fundações do Brasil possam fazer o mesmo e, é claro, inspirar novas gerações de cientistas aí na tecnologia espacial. 3, 2, 1. O equipamento foi lançado ao espaço no dia 1º de abril de 2022, a bordo de um foguete em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. A Alpha Crux ficou quase 2 anos em uma órbita baixa, a cerca de 500 quilômetros de distância da superfície da Terra. De lá, coletava diversos tipos de dados. Ele não tem câmera, mas consegue captar dados bem distantes através de um aparelhinho que repete sinal para a Terra. O nanosatélite é assim, em formato de um cubo com 10 centímetros e pesa apenas 1 quilo. Em abril deste ano, o Alpha Crux se desintegrou no espaço. Como ele é pequeno, ele não se mantém em órbita, vai circulando, coletando dados até se desintegrar. O Nano, digamos, foi um projeto inicial de validação de coleta de dados por satélite a um custo baixo. E agora nós estamos com o projeto Perception, que é um projeto já voltado para uma aplicação específica de coleta de dados de estações de monitoramento ambiental na Amazônia. Tem equipes lá da Amazônia que participam desse projeto e nós vamos lançar um outro satélite para fazer essa coleta, com a grande vantagem de nenhum dado passar por nenhum servidor de fora do país. Todos os dados passam pela infraestrutura nacional. Para quem quiser conhecer de perto, a réplica do Alpha Crux está aqui no planetário. Dá para ver o tamanho que ele é, bem pequeno. Nem se compara com aqueles grandes satélites que costumam pesar até 1 tonelada. E olha, esses nanosatélites são o futuro. Tem tempo de vida menor, mas são mais baratos e tem mais tecnologia.
Fora os benefícios que um satélite traz para a população, né? Quando você consegue, com um satélite pequeno, desenvolvido com apoio da universidade, financiado por uma fundação de apoio, colocar em órbita um satélite por 2 anos, ativo, né, provendo comunicação, é uma prova de que a área espacial não apenas ajuda na formação de pessoal, não apenas desenvolve tecnologia, mas ela traz benefício real para a sociedade. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.